Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. História de Naamã, capítulo 5, verso de número 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Agora vai começar a chegar um monte. Deixa eu apagar aqui, senão vai começar pim, pim, que agora está todo mundo entrando no Telegram. E eu esqueci de deixar no mudo. Acontece até comigo. Oh, Jesus, tem dia, tá vendo? É porque eu queria estar nas pirâmides agora. Vamos embora. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, que por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíam tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com todos os seus cavalos e com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta lhe dissesse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se diante dele, eis que agora sei, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço que aceites uma bênção de teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. Insistiu com ele, para que aceitasse, mas ele a recusou. Amém? Até aí está bom, olhe para mim. Bom, a história que lemos conta a história de Naamã, que mergulhou nas águas do Rio Jordão e foi curado de sua lepra. O texto que eu queria dar como tema para hoje é as águas da graça de Deus. As águas da graça de Deus. As águas da graça de Deus. Que a gente possa mergulhar na graça de Deus esses dias. Que a gente possa mergulhar no favor de Deus esses dias. Que a gente possa mergulhar na bondade de Deus esses dias. Posso ouvir um amém, a igreja? Eu queria que vocês observassem comigo a condição de Naamã. Diga comigo: Naamã tinha uma excelente condição.
Guarde isso, uma excelente, o que ele tinha? Vocês são extraordinários. Ele era um homem vitorioso, ele era um homem honrado, ele era um homem com dinheiro, recursos, ele era um homem reconhecido, ele era um homem prestigiado. Na sua nação ele era admirado, entre os seus ele era amado, ele era um cara vitorioso, vencedor, determinado, ele era um cara confiante, ele era uma pessoa com recursos financeiros. Se tem alguém que podia alguma coisa, quem podia era Naamã. Naamã podia. Mas perceba uma coisa, não é dos fortes a batalha, não é dos sábios a riqueza, nem dos rápidos a corrida, mas é de quem Deus se compadece. Não é questão de força, não é questão de prestígio, não é questão de recurso, não é questão de nome, não é questão de histórico, é questão de misericórdia, graça e favor de Deus. Naamã nesta hora, observe, ele tem tudo. Se tem alguém que merece, se tem alguém que tem como, se tem alguém que tem condição, que tem recurso, tem prestígio, tem elogio, tem bom nome, quem é ele? Naamã. Deus usou Naamã, o rei amava Naamã, até quem era escravo de Naamã amava o seu senhor. Olha só, ele podia. Ele tinha toda a condição, mas não é a condição, nem o que você pode, que determina o que você recebe. O que determina o que você recebe é o favor e a fé em Deus, que Ele mesmo derrama sobre nós. Em dias em que falamos de alta performance, isso é bonito, né? Nossa, como eu queria falar de alta performance. Mas o meu português não deixa nem falar performance. Meu português da Zona Leste, performance. Fica feio, né? Eu queria falar performance. Ó. Estamos treinando você para um tempo para destravar sua mente com gatilhos mentais para que você possa ter alta performance. Você se sentiu um idiota agora, né? Alguns. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Deixa eu lhe liberar uma palavra. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados Ele dá enquanto dorme. A tua hora mais produtiva não é quando você está trabalhando ativamente, mas a tua hora mais produtiva é quando você está depositando sua confiança no Senhor. Pois um tempo derramando confiança no Senhor, prosperará o seu trabalho. Eu creio, meu irmão, que é muito mais produtiva uma hora de confiança do que um ano de ansiedade. Eu creio que é muito mais produtivo um tempo de confiança do que um ano de ansiedade. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você, você pode ter reunido as melhores condições, mas quem tem a chave ainda é Ele, quem abre a porta ainda é Ele, portanto não se afasta dEle, não vai para longe dEle, continua confiando dEle. Observe o que eu vou te dizer agora, note que nada disso é um problema. Ser vitorioso não é um problema, ser honrado não é um problema, ter recursos não é um problema, ser reconhecido não é um problema, ser prestigiado não é um problema. Nada disso é um problema, mas deixa eu te dizer, não é a chave certa. Porque Naamã vai com estas chaves todas, eu sou o cara vitorioso. Irmão, pode ser uma chave grande,
Pode ser uma chave de ouro. Pode ser uma chave com brilhantes. Ela só precisa ser o quê? A chave certa. Não é o tamanho, não é a qualidade, não é o material. É a chave que... É a chave que encaixa o segredo. Naamã tinha recurso, mas não tinha o segredo. Naamã tinha prestígio, mas não tinha o segredo. Naamã tinha reconhecimento, tinha histórico, mas não tinha. Sabe o que Deus está dando para mim e para você? O segredo do seu favor. O segredo da sua bondade. O descanso da fé é mais produtivo que o trabalho da ansiedade. Confiar em Deus é mais produtivo do que se agitar por todos os lados sem uma direção. Porque as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Levante a mão e diga: Senhor, me ensina a descansar em suas promessas. Como ele disse, nenhuma das virtudes de Naamã é desprezível, é errada. Essa não é uma mensagem contra virtudes. Eu quero que você acumule virtudes. Amém? Vou repetir. Eu quero que você acumule virtudes. Mas o que eu estou dizendo é que as virtudes por si só não são uma garantia. Eu conheço pessoas extremamente virtuosas que ainda não aprenderam a operar pela fé. Que ainda não aprenderam a descansar em Deus. Que ainda não aprenderam a desfrutar do colo do Pai. Diga: eu preciso da chave certa. Quando Naamã vai com tudo que tem, ora, ele vai com uma expectativa de ser correspondido. E a gente muitas vezes, eu já falei isso aqui, vou repetir, a gente gosta do show, fala a verdade. É ou não é? A gente gosta do show. A gente gosta da performance. Para a gente não basta só ser o certo. Tem que ser o certo com um brilho a mais. Porque ele vai dizendo assim: eu estou indo com tudo de melhor. O que ele espera? Ele espera, eu lembrei de uma piada agora, não sei se eu conto, se eu não conto, talvez eu conte. Mas ele espera o seguinte: olha, eu estou indo com tudo de melhor. Eu espero que ao chegar lá também, eu receba algo correspondente ao que eu estou levando. Não é isso? Então ele pega, ele prepara uma comitiva, ele coloca prata, ele coloca ouro, ele coloca vestes finas, e ele vai criando, fala assim: não, vai ser um encontro assim, bombástico, né? Eu vou chegar no palácio com a minha comitiva, vou abrir os tesouros, e então o profeta virá, será uma cerimônia belíssima, ele vai sair, fará uma invocação assim bonita, então ele vai fazer alguns gestos sobre o lugar da ferida, e vai dizer: fique curado. Que decepção. Porque o que ele viu foi o rei se rasgando, ficando nu. Ele chega esperando aquela cena toda e o rei: o quê? Você quer ser curado? Ah! Irmão, para de imaginar essa cena, isso não é feio.
Não, agora vocês vão ficar olhando para mim assim. Mas tem um profeta. E o profeta diz, fala para ele vir aqui. Porque ele vai ter uma experiência com Deus de Israel. E a experiência com o Deus de Israel, deixa eu te dizer, não leva em conta histórico, não leva em conta saldo bancário, não leva em conta títulos, nomes, posições, carreiras. A experiência com Deus de Israel não está no que os olhos podem ver, no que os homens podem aplaudir, mas a experiência com Deus de Israel está na humildade, está no quebrantamento e na obediência. A experiência com Deus de Israel não é um espetáculo público, a experiência com Deus de Israel é um encontro no quarto secreto. A experiência com o Deus de Israel não é notícia de primeira página. A experiência com Deus de Israel é a anotação no diário secreto. A experiência com Deus de Israel não passa na televisão. A experiência com Deus de Israel é nas madrugadas, no amanhecer dos dias, na solitude do banho, quando está preso no trânsito. A experiência com Deus de Israel é sentadinho numa cadeira, de cabeça baixa, e ouvindo Deus falar. Mas a gente continua se iludindo, achando que a experiência com Deus de Israel será um espetáculo. Ele sai do rei, já com aquela cena triste, que eu não quero fazer você lembrar. Mas lembrou, hein? Vai para a casa do profeta. E o que acontece? Em vez do profeta, um mensageiro. Pense comigo, eu preciso confiar mais nas mensagens que recebo. Pense comigo, eu preciso aceitar melhor as mensagens que Deus tem. Pare de olhar a forma e considere a mensagem. A mensagem vem simples. A mensagem vem discreta. A mensagem vai ao coração. O profeta mandou um recado dizendo, vá ao Jordão e se lave lá. Se limpe lá. Mergulhe 7 vezes. Saia da água. E seja purificado. Mas sabe o que ele diz? Ele ainda continua confiando em algumas coisas. Quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Diga-me, quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Diga de novo vocês. Ele vai ao rei, sabe quem eu sou? Ele vem com os seus tesouros, sabe o que eu tenho? Você sabe o que eu posso? Eu poderia ir a qualquer rio mais limpo e valioso. Eu poderia ir buscar essa cura no monte mais alto. Eu poderia. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você aqui hoje? Não é quem você é, não é o que você tem e nem o que você pode. Mas é quem Deus é. O que Deus tem e o que Deus pode. Ele é Pai. Ele é Senhor de todas as coisas. E Ele pode tudo.
Aleluia. Quem está comigo? Ouça. Ele diz, eu poderia. Eu tenho condição, eu tenho recurso. Meu prestígio não foi reconhecido. Meus recursos não foram aceitos. Minha capacidade não foi reconhecida. Nós estamos entrando num ambiente, meus amados, onde qualquer coisa que a gente seja não é grande coisa. Onde qualquer posse que a gente tenha não tem tanto valor. Onde qualquer coisa que a gente saiba ou possa não é tão grande assim. Nos últimos dias, Deus tem conduzido a gente a um processo de dependência, de aprendizado. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Eu poderia. O favor de Deus não se abre pelas nossas declarações de eu posso, mas é justamente o que eu não posso que me faz alcançar o querer de Deus. Eu estava meditando nessa manhã e eu percebi-se 2 dos melhores empregos na Bíblia. Você lê comigo a Bíblia toda, dá uma lida essa semana, de Gênesis a Apocalipse, e dá uma observada. Aí domingo a gente conversa. Algum problema? São 27 horas contínuas de leitura. Sabia disso? Se você começar a ler e não parar, 27 horas você chega lá no fim. Significa que até hoje você nunca teve 27 horas de leitura da Bíblia. Ou já teve, não sei. Por favor. Olha para mim. O que eu estava falando? Os 2 melhores empregos da Bíblia. O emprego de José e o emprego de Daniel. Ah, mas o emprego foi de Salomão. Não, Salomão era o patrão. Estou falando de emprego. Conseguiu a vaga. As 2 melhores vagas de emprego da Bíblia foi de José e de Daniel. Eu coloco essas 2. E como é que eles conseguiram? Se você abrir comigo a sua Bíblia, em Gênesis 41:16, você vai ver o seguinte. Quando José está na sua entrevista diante de Faraó, sabe o que ele fala? Olha, respondeu José, isso não depende de mim. Como é que você diz para o teu entrevistador, que está buscando de você uma solução, e você diz o quê? Não, isso não é comigo não. Não, nós temos aqui o nosso departamento e gostaríamos de saber qual solução você ofereceria para o nosso departamento de artes, de criação aqui da nossa Horizon Publicidade. Aí o cara diz para o Fábio Galo assim, não, isso não é comigo não. Já pensou nisso? Lá na tua empresa, lá no teu... Você vai entrevistar lá uma pessoa e a pessoa diz, não, isso não é comigo. Pois é justamente dizer que eu não posso, fez ele poder todas as coisas. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Não sou eu, é Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso porque eu posso. Eu posso porque dependo dele. Ou seja, eu posso porque não posso. Entendeu? Eu só posso porque eu não posso. Porque não poder me leva a ele. E quando eu vou a ele com o meu não posso, eu volto dele com o tudo posso. Quando eu vou a ele com o meu não posso, eu volto dele com o tudo posso. É por isso que todo homem que se apoia nas suas habilidades, convicções e experiências e históricos, ele sempre terá um teto. E é por isso que pessoas assim, mais dependentes, sempre alçarão voos maiores.
porque tem ido a Deus com o seu não pode, para receber de Deus o tudo pode. Assim foi com Daniel também. Se você olhar em Daniel capítulo de número 2, o verso número 27 e 28 vai dizer para a gente, põe para mim, Daniel 2, 27 e 28, vamos lá? Estão recebendo a palavra? Daniel 2, 27 e 28. Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. 28. Mas existe um Deus no céu que revela os... O que ele está dizendo? Nem eu e nem ninguém da equipe pode. Mas, porque a gente não pode, eu fui até aquele que pode. E o meu não pode se transformou num tudo é possível. Diga comigo, alguns já decoraram isso, outros têm anotado, mas é comum aqui na igreja, todo mundo sabe, eu sempre falo, diga, a oração é o encontro de dois extremos. A limitação humana e a onipotência divina. É quando o meu não posso se encontra com o tudo pode. Eu vim dizer para você hoje que Deus está te colocando numa situação onde Ele não pergunta o que você pode, mas é justamente quando você se confronta com o eu não posso. Já quase que terminando essa mensagem, eu queria só lançar isso aqui para você. Ouve. Olha isso. Naamã podia pagar? Podia. Naamã podia apresentar um histórico? Podia. Naamã tinha recomendações? Testemunhos? O que Naamã não podia? O que Naamã não podia? Naamã podia fazer coisas grandes? Podia. Naamã tinha recursos para ir a lugares? Podia. Mas o que Naamã não podia? O que era difícil para Naamã? Difícil para Naamã era submeter. Difícil para Naamã era se humilhar. O que ele não podia? Ele não podia se curvar. E é justamente quando a gente descobre o que a gente não pode. Quem está comigo? É justamente quando a gente descobre o que a gente não pode, que se revela o que verdadeiramente a gente vai poder. Tem alguém comigo aí? Ele disse assim, não, eu posso tudo. E alguém falou para ele, mas eu sei que você pode tudo. Mas que tal aquilo que você não está disposto a fazer? Que tal aquilo que você diz, ó, isso eu não posso, isso eu não preciso? Foi justamente naquela hora que Naamã entendeu que não eram suas virtudes, não eram seus recursos, não era sua fama, que não era nada que dependia dele, era algo tão simples, que permitia a todos, do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico. Sabe? O eu posso, só depois de eu levar o eu não posso para diante de Deus. E a minha pergunta para você é hoje, o que você não pode? Leva o que você não pode para a presença de Deus. Eu não posso perdoar. É onde você não pode, que Deus vai fazer um milagre. Eu não posso me submeter. É onde você não pode, que Deus vai fazer um milagre. Eu não posso ir. É onde você não pode, que você vai encontrar o que você pode. Sabe? Houve o conselho de um pequeno servo. Não foi o rei e não foi o profeta. Foi um
com alguém que nem nome tem. Pois é, sou eu, te dizendo hoje, vai, mergulha nas águas da graça de Deus. Mergulha sem medo, mergulha confiante, mergulha dependendo. Eu sei que você pode subir uma montanha alta, mas a resposta não está no topo de uma montanha. Eu sei que você venderia a sua casa, mas o que eu estou te falando hoje não resolve com dinheiro. Não, pastor, se precisar eu subo uma montanha. Eu sei que você sobe. Não, pastor, por isso eu venderia minha casa. Eu sei que você venderia. Não, pastor, pode perguntar para alguém. Eu sei que você seria recomendado. E que alguém diria que você de fato merece. Mas eu quero te dizer, não é o que você pode. Não é o que você tem. E nem quem você é. De fato você poderia subir um monte, você poderia vender sua casa, você poderia ser altamente recomendado pelas coisas boas e por quem você é. Tudo isso é bom, mas não é a chave certa. A chave certa é quem se humilha, Deus exalta. A chave certa é um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. A chave certa é: Senhor, tem misericórdia de mim. A chave certa não é quem eu sou, o que eu posso e o que eu tenho. A chave certa é quem Ele é, o que Ele pode e o que Ele tem. Mergulha hoje no rio de Deus e sai como uma criança. Por que Ele não saiu como homem? Ele saiu como criança. Porque se você não se fizer como um menino, aquele que não se fizer como criança, não recebe o reino de Deus, não herda o reino de Deus. É criança que acredita nas fábulas, é criança que acredita que o presente aparece na noite de Natal, sabe-se como, alguém que desce pela chaminé. É a criança que acredita, meu irmão, que coelho bota ovo. O que isso quer dizer com isso? Que agora nós vamos acreditar no Papai Noel e no Coelho da Páscoa? Não, eu estou dizendo que o menino acredita. Ele acredita que de alguma forma sobrenatural, mística e misteriosa, o seu desejo aparece ao pé da árvore. O seu domingo é mais doce, porque alguém lhe contou uma história. E ele vai dormir sabendo que no dia seguinte algo vai acontecer. E aí você diz o quê? Isso explica muita coisa para mim. Sabe por quê? Porque aquilo que no imaginário de uma criança é algo místico, nada mais é que um pai trabalhando de forma misteriosa. Sabe como é que o presente aparece na árvore? A gente imagina algo místico e mágico. E como é que o presente aparece na árvore? É um pai silencioso, misterioso, secreto, discreto, trabalhando para atender um coração de um filho. Como é que aquele ovo está lá de manhã? É algo místico e mágico. Como é que aparece? Um pai secreto, discreto, escondido, silencioso, misterioso, chegando ali. É por isso que mergulhar no rio de Deus faz a gente de novo como criança. E eu vou continuar com meu coração, com a minha mente, como de criança,
Eu acredito, irmãos, eu acredito. Eu só acredito. E se tem alguma coisa que eu posso me gloriar, não é do que eu sei, de quem eu sou, do que eu posso ou do que eu tenho. Mas se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar na graça e no favor de Deus. A minha vantagem é que eu consegui acreditar. E eu queria que você tivesse essa vantagem também. Em João capítulo de número 5, tinha um homem à beira de um tanque. Ele não podia andar, mas foi quem saiu andando. Em João capítulo de número 9, tinha um cego à beira do caminho, que não podia ver, mas ele encontrou. Ele encontrou o que outros não encontraram. O coxo chegou onde outros não chegaram. Sabe por quê? Não é quem eu sou, não é o que eu tenho, não é o que eu posso, é quem Ele é, tudo que Ele tem e tudo que Ele pode. Mergulhe no rio de Deus hoje. Como eu disse no começo, virtudes não são coisas ruins, só que muitas vezes não são a chave certa. Não são a chave certa. Não são a chave certa. Entra no coração de Deus hoje, contando primeiro com sua misericórdia, sabendo que Ele te estabelece por meio de graça, e que Ele te conduzirá debaixo do favor dEle. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe a nossa vida, que a gente possa mergulhar nesse rio, e como criança receber o que o Pai misteriosamente, discretamente, secretamente tem preparado para mim e para você, de forma sobrenatural. Que hoje você saia daqui, depois de ter mergulhado no rio de Deus, como um menino, como uma menina, que ainda acredita, que magicamente, misteriosamente, sobrenaturalmente, as coisas acontecem. Para de se gloriar da tua racionalidade. Para de se gloriar da sua maturidade. Isso é bom, mas é um teto. Fique de pé.